Olá pessoal, boa tarde. Como vocês viram, nós estamos assim todos os dias fazendo algumas entrevistas, um bate-papo gostoso com convidados. E hoje eu tenho aqui o prazer de... Nós nos conhecemos há bastante tempo, mas pessoalmente foi hoje, né? Bem-vindo, Obrigado, Melo. Salvador. É um prazer mesmo, sabe assim, eu tinha curiosidade de conversar com você pessoalmente, a gente já fez algumas lives, a gente já falou sobre alguns assuntos, né? Mas eu queria que o nosso público, né, soubesse mais de você, né? Que você pudesse contar de onde que veio essa ideia, de onde que surgiu o Salvador Organizer na nossa vida, né? E tão necessário, né? E um pouco mais, né, uma dica de como os meninos, os homens podem entrar nesse mundo, né? Fala um pouco de você, conta pra gente tudo isso que você mostra aí no seu Instagram, né, nas suas lives. Eu acho que vai ser muito legal a gente estar juntos aí. O palco Obrigado. é seu, o pessoal tá te esperando e ó, bem-vindo. Daqui a pouco eu Melo. volto pra gente se despedir, tá Tá bom? bom, obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, eu sou o Salvador, Alô. sou personal organizer desde 2017. E vou contar um pouco para vocês a minha história, né, de como eu me tornei personal organizer, esse mercado que é ocupado por 99,% de mulher, né? Então, eu venho do mercado de organização de eventos, trabalhei 10 anos organizando eventos, produzindo eventos. E a organização veio presente na minha vida desde a minha criação, por causa da minha mãe. Então eu sou uma pessoa organizada graças à minha mãe. Minha mãe me criou e as minhas irmãs, uma mulher solteira, então precisava ter essa colaboração de todos os filhos dentro de casa, então cada um tinha sua responsabilidade, cada um tinha os seus afazeres e a gente trabalhava em conjunto. Quando eu saí da casa da minha mãe para morar sozinho, eu tive que colocar em prática todas essas coisas que minha mãe me ensinou e para me dar essa autonomia na minha vida. Então, trabalhei com a organização de eventos e chegou um período que eu quis sair dessa área e precisei reavaliar a minha vida, reavaliar as coisas que eu gostava de fazer. Decidi continuar trabalhando com organização, mas numa outra área. E foi aí que eu vi, né, sobre o mercado de organização residencial. Tive um pouco de estranhamento, porque eu não tinha nenhum homem de referência dentro do mercado para eu poder me espelhar. E, enfim, resolvi fazer a certificação, trabalho desde 2017 e foi um desafio muito grande para conseguir me inserir nesse mercado, mas também foi muito curioso porque às vezes que eu chego na casa das clientes, eu consigo perceber que muitas vezes, não a maioria das vezes, mas muitas vezes, os maridos são os organizados e às vezes as esposas não. Então, eu consigo ter esse olhar dentro da casa. Muitas vezes o marido não está inserido na organização e eu consigo trazer ele para dentro da organização. E eu acho muito importante que nas famílias, né, as famílias tenham, cada pessoa tem o seu papel dentro dela e funcione como uma engrenagem. Para as mulheres não ficarem sobrecarregadas ou só uma pessoa ser a responsável para fazer tudo o que precisa ser feito dentro de casa. Então, se os homens, né, casados com as mulheres tiverem o seu papel dentro de casa, porque eu acho que se todo mundo usa, todo mundo precisa organizar. Se todo mundo suja, todo mundo precisa lavar.
E isso é muito importante também com as crianças, né? Já trazer as crianças para esse universo da organização, né? Mostrando as responsabilidades, dando autonomia para que elas guardem os seus brinquedos, peguem, então também precisa observar esses lugares que a gente vai guardar os brinquedos das crianças. E assim, todo mundo tem o seu papel dentro da família, que foi o que aconteceu comigo, né? Desde cedo eu via minha mãe fazendo as coisas dentro de casa e notava que a gente também precisava colaborar. E eu e as minhas irmãs, a gente desenvolvia os nossos papéis e muitas vezes fazíamos as coisas que minha mãe não precisava mais fazer. Então, eu acho legal a gente trazer esse olhar para dentro das famílias, para que todas as pessoas tenham responsabilidades. E também queria falar da importância de ter figuras masculinas dentro do mercado de organização. Ainda é um mercado ocupado por muitas mulheres, nós ainda somos poucos, mas estamos dentro do mercado. E eu às vezes costumo ouvir que eu sou uma referência para outros homens que querem entrar, né, e trabalhar como personal organizer. E vou falar um pouquinho de como funciona essa dinâmica dentro da casa dos clientes. Quando eu resolvi fazer um curso, eu achei que pudesse ter um estranhamento das clientes em contratar um homem, né? De repente para mexer ali na roupa íntima, ou às vezes os maridos podiam ter algum estranhamento de ter um homem mexendo nas coisas das mulheres, mas eu nunca tive nenhum problema em relação a isso. Sempre fui muito bem recebido, muito bem acolhido. E aí o que acontece é que às vezes tem o lance do homem ser mais organizado com a mulher e a gente conversa um pouquinho ali e tenta também entender o que está acontecendo, né? Qual é a dinâmica daquela casa, para que as mulheres também comecem a ter os processos de organização delas. Então, quer chamar o Melo? Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho da minha experiência para vocês. Eu me coloco à disposição para quem quiser conversar comigo. O meu Instagram é @salvadororganizer e eu fico disponível para qualquer pessoa que se interesse pelo assunto de organização, qualquer homem que tenha alguma dúvida se deve ou se não deve entrar no mercado, como é que faz, quais são os caminhos que precisa percorrer. E eu estou super disponível, adoro conversar ali no inbox do Instagram. Também tem o meu WhatsApp ali, a gente pode trocar ideia, trocar figurinhas. E eu quero também deixar aqui o meu agradecimento para todas as profissionais desse mercado que me acolheram muito bem, me abraçaram e me deixaram confortável para que eu pudesse desenvolver o meu trabalho, conhecer um pouco mais desse mercado, né, que eu não sabia nada, mas que hoje eu tenho muito orgulho de fazer parte e de ser uma referência para outros homens. Quer abrir para pergunta? Lá é mais comum. Eu não ouvi direito. Nos Estados Unidos é mais comum trabalhar como personal organizer. Sim, a gente tem referências como Peter Walsh, né, que fala sobre organização. E lá é uma profissão mais comum do que aqui no Brasil. Então, é mais ocupada pelos homens do que aqui. Aqui a gente é 1,1% ainda. Tem mais alguma? Na FOB?
Eu participei da feira há 2 anos online, não fui ainda no presencial, mas acompanho e estou sempre ali conversando com as pessoas que participam. No início, para mim, quando eu entrei nesse mercado, eu senti um pouco de estranhamento, né? Porque são muitas mulheres e algumas até acharam que eu podia estar tirando a oportunidade delas do que... Mas isso foi só no início. Demorou um pouquinho ali para elas acostumarem com a minha figura, mas hoje tenho um bom relacionamento com todas as profissionais. Eu atuo no Rio, em São Paulo e no interior de São Paulo, em Boituva. Então eu tenho eu atendo nesses 3 lugares e online também. Tem mais alguma pergunta? Tranquilo. Agora o Melo está voltando aqui para a gente encerrar a minha participação. Venha, Melo, faz de conta que a casa é sua. Faz de conta que a minha casa, olha, os convidados acabam dominando o ambiente ali, né? Eu quero agradecer muito, mas eu queria fazer umas perguntas para você ainda, né? Eu não sei Porque se assim, eu falei tudo o que eu precisava. não, deve ter falado. Eu tive que fugir ali, uns clientes me chamaram, mas é assim, qual a importância, o que você sente hoje no mercado, né, de trabalho como personal organizer, e o que você podia dizer para o nosso pessoal, para os meninos que estão ouvindo ali, né, assim, gente, vamos começar isso, acho que eu vejo assim, né, a gente como indústria, tem um mercado gigantesco, né? E são poucos meninos que fazem isso, né? O que você pode dizer para eles que estão assistindo a gente para incentivar a começar isso? É que quando a gente vai fazer, por exemplo, pesquisa de cursos, normalmente a gente encontra cursos com linguagem feminina e são muito mais mulheres do que homens. Então, às vezes a gente entra num questionamento de entrar ou não. Por quê, pra mim, né? ou não. Aham. Né? Mas eu acho que, por exemplo, comissário de bordo. Não começou com mulher? Sempre com mulheres, né? Começou com mulheres. E hoje tem muitos homens. É Eu acho que como qualquer outra profissão, causa um estranhamento no início, mas a gente precisa ter coragem e entrar, porque tem espaço para todo mundo. Legal. O que eu faço é diferente do que outras profissionais que você conhece, né? Sim. O meu jeito de trabalhar é muito diferente de outras profissionais. Então, e isso é muito pessoal, né? O meu trabalho, eu deixo muito de mim na casa dos meus clientes. Então, tem o meu jeitinho de fazer. Eu acho que cada um tem o seu jeito, a sua dinâmica. E os meninos precisam, sim, entrar para a gente ocupar mais esse espaço. Tem uma coisa que eu falei para o Salvador e eu acho que é interessante repetir isso, assim, no mercado a gente sente assim uma grande dificuldade, né? Assim, claro, as meninas entendem muito de organização, de armários, de tudo, os meninos também. Mas na hora de fechar um contrato, a gente percebe assim um pouco de uma barreira, né, de homens fazendo com mulheres, porque assim é o que a gente estava comentando ali agora há pouco, né? Você está entregando a sua intimidade para a pessoa, né? E às vezes é difícil, porque assim a gente não conhece muito bem a profissional, a gente, claro, você vai por indicação e tal. E às vezes eu percebo, e alguns comentam comigo, que assim, que eles se sentem mais seguros de falar com outro homem para poder abrir, principalmente na parte de guarda-roupa, na parte de coisas íntimas, né? Você sente isso ou isso é uma percepção que não tem a ver? Eu Nunca tinha... Comigo isso não aconteceu. Assim, se aconteceu foi uma vez. Tá. De uma mulher não fechar um contrato porque o marido não se sentiu confortável para que eu fosse mexer nas coisas dela. Uhum. Mas o que eu costumo fazer é, na minha visita técnica de avaliação, já quebrar qualquer gelo que tenho, porque é um trabalho realmente de confiança. Uhum. Né? E a maioria dos meus projetos são indicação. Então,
o Melo vai indicar o Salvador porque ele conhece o trabalho do Salvador. Indico entendeu? mesmo, hein? Então, e as clientes, elas têm isso com as amigas. É uma coisa muito de amigas, de intimidade, né? De preciso fazer isso. Você conhece alguém? Conheço o Salvador, que é super... Já tem experiência, né? Já. Né, não é uma pessoa que vai vir aqui na sua casa mexer nas coisas e vai sair falando, porque a gente precisa ter essa descrição. Né? Então, eu acho que sim, que homens se sentem mais confortáveis em contratar homens, mas mulheres também se sentem confortáveis de contratar homens. Aham. Gente, uma coisa legal, né? Eu fiz essa pergunta, né? Porque assim, nós estamos fazendo uma série de bate-papos nesse podcast da arte e assim, e são questionamentos que o público acaba passando pra gente, né? E eu quero levar isso para o nosso podcast, né? Porque assim, vai estar sempre disponível para vocês assistirem, né, e reverem, vai ser legal, né? E eu acho que assim, é uma forma da gente poder mostrar o potencial que esse mercado tem, né? Eu posso dizer para vocês como indústria que assim, hoje muitas fábricas estão produzindo produtos para organização em variados produtos, né? Armado, plástico, porcelana e tudo. E isso é muito positivo, né? Porque antigamente não tinha nada disso, né? Isso ajuda muito. Mas ainda faltam profissionais. E uma coisa que a gente precisa, e eu queria que você que está vendo a gente entendesse, é assim, desmistificar isso do personal. O que é um personal organizer? O que ele faz, né? Qual a relevância do trabalho dele, né? Porque às vezes o pessoal confunde, né? Um personal organizer com uma arrumadeira, ou um arrumador ou com uma faxineira. Não, não. Na verdade, um personal organizer, ele dá técnicas de manutenção disso. Pode ser também para fazer determinados serviços, né? Que daí ele acaba criando uma rotina que facilita, né? Sim, eu tenho o hábito de fazer projetos 100% personalizados. Eu não gosto muito dessa palavra personalizada, mas é isso, né? É isso que acontece. Porque o que eu vou fazer para você na sua casa não é o que eu vou fazer para uma outra pessoa. Legal. Porque eu preciso entender a sua rotina, como é que você acorda, a primeira coisa que você faz, como você escolhe as suas roupas, ou como é que você cozinha, o que você usa primeiro, o que você usa depois. Porque aí a gente vai criando sisteminhas de organização, que a gente chama, de acordo com a sua rotina. Então, com isso, você vai otimizar o seu tempo, vai ter mais tempo livre para fazer as coisas. Outras coisas, E né? eu queria aproveitar uma coisa que você falou, né, sobre os produtos organizadores, que às vezes as pessoas acham que só tem produto organizador caro no mercado. Pois é. E a arte é um exemplo de que tem produtos para todos os bolsos, né? Tem a arte, tem a Brasplast, então a gente consegue... Organização não é dependência de produto organizador, em primeiro lugar. Não. A gente usa, né, para melhorar, Facilitar, né? facilitar e, lógico, tem o estético que fica bonito, dá uma outra cara, né, pro projeto. Mas tem tudo para todo mundo. Então, vale a pena investir em coisa boa. Gente, uma coisa que é legal, complementando isso, é que assim, hoje a natureza ela está muito frágil. Nós percebemos que o consumo em massa está uma coisa desvairada, louca, né? E se a gente não for responsável também com esse consumo, em algum momento nós não vamos ter mais. Então, assim, a responsabilidade das indústrias, nossa e dos personagens organizers, né? Que eu tenho orgulho de ser o patrono dos personagens organizers, o queridinho dos personagens organizers, é justamente isso. É incentivar que vocês tenham produtos de qualidade, que sejam duráveis, porque, como o Salvador falou, não é só o organizador ou o produto que vai fazer isso. Tem uma rotina, tem uma técnica, tem toda uma sistemática a ser implementada ali, né?
também é assim, não adianta nada, é o que ele falou. Você chegar na casa de uma pessoa e fazer o que você faz na outra. A rotina dele não é a mesma, a situação é diferente, a disposição da casa é diferente e não dá certo. Aí a pessoa se frustra e aí no final ela vai dizer que o culpado é o personal ou a personal organizer, né? E é isso que a gente precisa também entender. Gente, o que o personal organizer faz é como se fosse um psicólogo, sabe? Ele vai entender o sentimento, não, mais até, né? Porque vai entender o que a pessoa sente, o que a pessoa vive e a partir daí desenvolver essa técnica apropriada para cada um, né? Achei bem legal, eu espero que vocês curtam muito isso. Sigam @Salvador Organizer, arte.utilidades, Melo Arte. Vamos implementar isso, fazer aquela história da corrente do bem. Onde o podcast chegar e puder dar ideia de como ser diferente, como ser melhor para a vida das pessoas, tá com a gente, tá? Então, Salvador, obrigado por ter vindo aqui, tá? Isso aqui é a sua casa, você está sempre convidadíssimo, né? Eu estou feliz de conhecer ele pessoalmente, é o cara, tá? E assim, gente, o que vocês... nós vamos falar sobre muitos assuntos. Se vocês quiserem, vão dando a dica, tá? A gente vai falando sobre... Nós vamos ter depois a Kalinka falando um monte de coisa legal ali. Não precisa nem falar sobre a Kalinka, todo mundo já conhece, né? Mas assim, se vocês quiserem ouvir sobre determinados assuntos ou quiser que a gente convide de novo Salvador e outras pessoas, manda no nosso direct, mande nas nossas redes sociais que a gente vai estar aqui à disposição. Por enquanto, é só, mas daqui a pouco tem mais. Kalinka vem aí, Salvador, sigam Salvador, @Salvador Organizer, né? Tem um monte de coisa muito legal ali, tá? E projetos, gente, contrata o Salvador, contrata a gente aí. E a gente vai dar um monte de dicas, tá bom? Beijo para vocês aí. Obrigado, viu?